Trovão odiava hospitais. O cheiro de antisséptico era o cheiro da impotência. O som dos bips das máquinas era a contagem regressiva para a perda. Cada corredor branco e estéril era um lembrete do lugar onde ele vira seu irmão mais novo. Cadu, desaparecer, engolido por uma luta que nenhuma força, bruta ou lealdade do clube poderia vencer. Como presidente dos Senhores da Tempestade, o motoclube mais temido do estado, Trovão era um homem acostumado ao poder, ao controle. Mas ali, ele era apenas mais um homem impotente diante da fragilidade da vida. Estava ali por um de seus irmãos, que havia se acidentado. E cada minuto naquele lugar era uma tortura silenciosa. Foi enquanto caminhava por um corredor silencioso da ala infantil que uma voz pequena o parou. "Você é o Trovão, não é?" Ele se virou e viu uma menina sentada em uma cadeira de rodas ao lado de uma janela. Ela era pálida e careca por causa da quimioterapia, mas seus olhos eram grandes e continham uma sabedoria antiga, uma ausência de medo que o desarmou. Ela olhou para o emblema da nuvem de tempestade em seu colete de couro. "Dizem que você é o homem mais temido da cidade." Ela continuou, sua voz suave, mas clara. "Dizem que você pode fazer qualquer coisa." Trovão, um homem que fazia outros tremerem com um olhar, não soube o que responder. "É por isso que eu preciso de você", disse a menina Sofia. "Eu preciso que você encontre meu irmão, Miguel." O pedido era simples, mas o que veio a seguir foi uma adaga em sua ferida, mais profunda. "Ele também é como você, um motoqueiro. Ele foi embora há muito tempo, depois de uma briga. E eu estou morrendo. Eu só queria vê-lo uma última vez, para dizer que eu o perdoo." Então, ela desferiu o golpe final. "Ele anda com os Lobos de Fogo." O nome caiu no ar estéril como uma granada. Lobos de Fogo, seus rivais mais odiados. Uma guerra não declarada de anos, marcada por emboscadas, traições e um ódio que corria fundo como um rio de óleo. O pedido da menina não era apenas difícil, era suicida. Entrar no território dos Lobos de Fogo, sozinho, usando as cores dos Senhores da Tempestade, era uma sentença de morte. O instinto de Trovão, o instinto que o manteve vivo e no topo por 20 anos, gritou para que ele se virasse, para dizer à menina que ela era louca, que pedisse a outra pessoa. Mas ele olhou para aqueles olhos, tão parecidos com os de Cadu no final, cheios de uma aceitação serena e um único desejo não realizado. Recusar o pedido dela seria como falhar com seu próprio irmão novamente. Seria admitir que seu poder, seu medo, sua reputação não valiam nada diante da dor real. Ele ficou ali, preso entre o código de sobrevivência de seu clube e a dívida com seu próprio fantasma. Ele se virou e foi embora sem dizer uma palavra, o som de seus passos pesados ecoando sua covardia. Mas a imagem dela o perseguiu. Ele conversou com uma enfermeira que confirmou a história com lágrimas nos olhos. Sofia tinha semanas, talvez dias. Seu irmão era sua única ferida, aberta. Naquela noite, Trovão voltou ao clube. O bar estava barulhento, cheio de vida, fumaça e música alta. Ele caminhou até o centro da sala, e a energia ao seu redor mudou. Com um rugido, ele virou a mesa de sinuca. O som de bolas e madeira se quebrando silenciou a todos. Seus homens o olhavam, chocados. "Eu tenho que encontrar um lobo de fogo", disse ele, a voz um trovão contido. Sozinho. Seus homens protestaram, gritaram que era loucura, um suicídio. Mas Trovão os olhou, e pela primeira vez, eles não viram o líder temido. Eles viram um homem quebrado, assombrado por uma dívida que só ele poderia pagar. A estrada para o território dos Lobos de Fogo era uma viagem ao inferno pessoal de Trovão. Cada quilômetro percorrido sozinho, com o vento açoitando seu rosto, trazia à tona as memórias de Cadu, as brigas estúpidas, as palavras não ditas, a promessa de protegê-lo que ele havia quebrado. Ele não estava apenas cavalgando em direção a um clube rival, estava cavalgando em direção ao seu próprio julgamento. As cidades pelas quais passou o olhavam com hostilidade. As cores dos Senhores da Tempestade eram um alvo em suas costas, um convite à violência. Mas a imagem dos olhos de Sofia era uma bússola, guiando-o através de seu medo e de seu luto. Ele chegou ao Covil dos Lobos, um bar decadente no final de uma estrada de terra, e o cheiro de cerveja barata e ódio antigo o atingiu como uma parede.
Ele desceu da moto e entrou, usando seu colete, sozinho. O bar, antes barulhento, ficou mortalmente silencioso. Dezenas de pares de olhos se voltaram para ele, cheios de um ódio puro e visceral. Em segundos, ele estava cercado. As mãos estavam nos cabos das facas, nos punhos de aço. A morte era uma certeza. Mas Trovão não fez nenhum movimento hostil. Ele ergueu as mãos abertas, um gesto de rendição que era o ato mais corajoso que ele já havia feito. Eu não vim para lutar, disse ele, sua voz ressoando no silêncio tenso. Vim com uma mensagem para um homem chamado Miguel. O presidente dos Lobos, um homem chamado Cícero, abriu caminho entre seus homens. Você tem muita coragem, ou é muito estúpido para vir aqui, Trovão? Trovão o ignorou e varreu o bar com os olhos até encontrar um rosto mais jovem, um rosto que carregava a mesma raiva e dor que ele via no espelho. Era Miguel. Trovão se dirigiu a ele, ignorando todos os outros. Sua irmã Sofia, disse. Ele, as palavras saindo com dificuldade. Ela está no hospital central, ela está morrendo. A notícia atingiu Miguel como um soco. Sua fachada de raiva vacilou, substituída por um choque pálido. Ela me pediu para te encontrar, continuou Trovão, sua voz agora mais baixa, quase íntima. Ela disse, ela te perdoa. A honestidade crua da mensagem entregue pelo inimigo mais odiado de seu clube desarmou a situação. A violência iminente se transformou em uma confusão desconfortável. Aquela não era uma jogada de poder, era algo humano, algo que eles não viam há muito tempo. Cícero, o presidente dos Lobos, ficou preso em seu próprio código. Atacar um homem que veio em paz, mesmo um inimigo, com uma mensagem de uma criança moribunda, seria uma quebra de honra. Ele olhou para Miguel, cujo conflito era visível em cada músculo tenso. Família ou clube? Disse Cícero, sua voz dura. Resolva sua dívida. Ele então se virou para Trovão. Você tem 1 minuto para sair do meu território. A trégua acaba quando seu motor ligar. Trovão não precisou de um segundo aviso. Ele se virou e saiu, sentindo o peso de dezenas de olhares em suas costas. Enquanto cavalgava de volta pela estrada escura, agidos e nu. Primeira parte de sua promessa impossível havia sido cumprida. Ele não se sentia vitorioso. Sentia-se vazio, exposto, como se tivesse deixado um pedaço de sua própria alma naquele bar infernal. A tempestade ainda não havia acabado. Ele apenas havia sobrevivido ao primeiro relâmpago. Trovão não voltou para o clube. Voltou para o hospital. O cheiro de antisséptico agora estranhamente reconfortante. Ele informou à enfermeira que Miguel estava a caminho. Depois recuou para as sombras do corredor, um guardião silencioso, que não se sentia digno de testemunhar o que estava por vir. Ele observou. Quando Miguel chegou, não mais o motoqueiro raivoso do bar, mas um jovem assustado e quebrado. Viu-o hesitar na porta do quarto de Sofia antes de entrar. Trovão não precisava ouvir as palavras. Ele podia sentir as ondas de dor, arrependimento e, finalmente, perdão que emanavam daquele pequeno quarto. Ele ficou ali por horas, uma estátua de couro e dor vigiando a porta como se pudesse impedir a morte de entrar. Quando Miguel finalmente saiu, seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma paz neles que não existia antes. Ele caminhou diretamente até Trovão, que se preparou para o confronto. Mas não houve raiva. Ela me contou o que você fez, disse Miguel a voz rouca. Por quê? Nós somos inimigos? Trovão não conseguiu encará-lo. Ele olhou para a janela no final do corredor, para a noite lá fora. Eu também perdi um irmão, disse ele, a confissão rasgando sua garganta, cada palavra um caco de vidro. Eu não estava lá para ele no final. Eu não ia cometer o mesmo erro 2 vezes. Naquele momento, naquela admissão de fracasso e dor a seu inimigo jurado, o homem mais temido da cidade se quebrou. Sua armadura de fúria, forjada ao longo de 20 anos, rachou e se desfez, revelando o homem devastado por dentro, o irmão que nunca se perdoou. Sofia faleceu naquela noite, em paz, segurando a mão de seu irmão. No dia seguinte, a cidade testemunhou o impossível. 2 forças da natureza, os senhores da tempestade e os lobos de fogo, cavalgaram juntos. 80 motos, rivais mortais, formaram uma única e rugiente procissão fúnebre, escoltando o pequeno carro branco que levava o corpo de Sofia. Eles não usavam suas cores como um desafio, mas como uma bandeira de trégua,
Uma homenagem silenciosa a uma menina que havia conseguido o que anos de violência não conseguiram: a paz. Intes, cemitério. Trovão ficou para trás observando Miguel com sua família. Sua dívida estava paga. Ele não podia mudar seu passado, mas podia honrá-lo. Quando ele se virou para ir embora, Miguel o alcançou. Ele não disse nada, apenas lhe entregou um pedaço de papel dobrado. Mais tarde, sozinho na estrada, Trovão abriu. Era um desenho feito com lápis de cor por uma mão infantil. Mostrava um motoqueiro grande e assustador com um emblema de nuvem de tempestade no colete. Ele estava de mãos dadas com uma menina careca e ambos sorriam sob um sol amarelo e brilhante. Trovão parou a moto no acostamento, o motor roncando suavemente. Ele traçou o contorno do desenho com o dedo calejado. O homem mais temido do estado, o líder dos senhores da tempestade, sentou-se em sua máquina de guerra e, pela primeira vez desde que era um menino, chorou. A tempestade dentro dele finalmente havia passado.